Olá, aqui quem fala é Daniel e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso segundo workshop de peças básicas. Até o momento, nós construímos o contorno da nossa peça e na última aula eu ensinei a vocês como fazer o filete utilizando um recurso específico para isso, que foi o filete 1D. Então agora, o próximo passo vai ser traçar o círculo referente ao furo da nossa peça. Então, o próximo recurso que a gente vai precisar para construir esse círculo é o Create a Circle. Esse recurso ele fica aqui, nesse cantinho, e é representado por esse símbolo, que é um círculo. Então, o Circle Construction ele tem duas principais formas de funcionamento. Então, eu vou explicar primeiro aqui a segunda, depois eu explico a primeira. Nessa opção, o que eu vou precisar fazer vai ser fornecer para o Salome 3 pontos, e o que ele vai fazer vai ser interpolar esses 3 pontos para conseguir uma circunferência que passe por esses pontos. Então, por exemplo, se eu der esse ponto e esse ponto, o que ele fez foi exatamente achar qual é a circunferência, o centro e o raio dela, para que ela intercepte esses 3 pontos. Porém, a informação que nós lemos no desenho técnico sobre esse círculo não são 3 pontos, e sim o centro e o diâmetro dessa circunferência. Então, na verdade, nós vamos precisar dessa primeira opção aqui. E nessa opção, eu vou ter que fornecer para o Salome exatamente o que eu leio no desenho técnico. Então, eu vou ter que dizer o centro da circunferência e o diâmetro dela. Então, nessa primeira caixinha aqui, eu vou ter que fornecer para o Salome um ponto que vai ser o centro da minha circunferência. Já com essa segunda caixa, eu vou ter que fornecer para o Salome um vetor. Esse vetor é o que vai caracterizar o plano onde essa circunferência vai ser desenhada. E isso acontece porque o círculo, a circunferência, é uma figura plana. Então, você pode querer desenhar um círculo em qualquer plano do espaço. E uma das vantagens de utilizar o plano XY como plano de desenho é que aí você não precisa indicar o vetor z para ele. Isso acontece porque, como padrão, as circunferências são criadas utilizando o vetor z como default. Então, no nosso caso, basta a gente deixar essa caixa de diálogo em branco, que ele já vai entender e traçar a circunferência, nesse plano. E, por último, a gente tem que dizer o raio da circunferência. Então, é aqui que vai entrar o dado do diâmetro lido no desenho técnico. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fornecer para o Salome é o centro da circunferência. Então, eu vou criar agora rapidinho o centro do nosso círculo. Olhando para o desenho técnico, a gente pode ver que o centro da circunferência está exatamente 20 milímetros desse ponto em x e 20 milímetros desse ponto em y. Então, com isso, a gente pode utilizar esse vértice para construir o nosso círculo utilizando o Translate. Então, para utilizar o Translate, eu tenho que deixar esse ponto aqui visível, senão não vou conseguir clicar. Então, eu vou achar ele aqui na árvore rapidinho. Achei, é o vértice 2. Deixando ele visível, eu venho em Translate. Clico no ponto e coloco 20 em x e menos 20 em y. Você vê que ele colocou o ponto já no centro certinho e eu dou um Apply in Close. Tendo feito isso, agora eu posso criar a minha circunferência. Então, eu venho aqui em Create a Circle. Ele já pegou o ponto que eu transladei. O vetor eu não vou colocar nada, porque o padrão é o z. E o raio, no desenho técnico, está dizendo que o diâmetro é 20, então eu vou colocar raio 10. Vou dar Apply and Close e pronto. A minha circunferência já está aqui desenhada bonitinho. Só que, se vocês repararem bem, eu desenhei apenas linhas. E a nossa peça, como eu tinha dito lá no início, ela é uma peça de 2 dimensões, ou seja, ela é uma peça que ela não tem espessura, só que ela é uma peça preenchida. Então, até o momento, o que eu desenhei aqui para o Salome foi apenas esse arame aqui externo. Então, o Salome ainda não entendeu que essa parte externa ela é conectada com a parte interna. Então, voltando aqui. Então, para isso, eu vou precisar do recurso Build Face, que fica aqui, esse quadradinho, do ladinho aqui do Build Wire.
Então, como que funciona esse recurso? Esse recurso é uma das opções, né, de criação de superfície do Salomé. E a ideia dele é que você dê um conjunto de wires ou edges que formem um contorno fechado. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse contorno e ele vai preencher esse arame com a nossa superfície. Então, por exemplo, se eu clicar, né, nesse nosso contorno, você vê que ele pintou toda a parte interna desse arame de rosa. Então, agora sim, para o Salome, ele vai entender que a nossa peça ela é de 2 dimensões. Voltando aqui para a vista principal. Só que um detalhe também é que, dessa maneira que eu cliquei, se eu selecionar só esse wire, ele vai criar a peça maciça sem o furo. E uma coisa legal é que, se você selecionar o furo também, segurando o Shift, ele já remove o furo para a gente. Então, ele entende que o círculo ele como se fosse o contorno interno e que esse nosso wire é o contorno externo. E ele vai preencher a nossa superfície entre esses dois contornos, entendeu? E aí, com isso, agora sim, a gente consegue finalizar a nossa peça. Vou dar um Apply and Close e pronto. Agora a nossa peça está completamente modelada e pronta para a gente preparar ela para a malha. Então, tendo feito isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E aí, no próximo vídeo, eu vou basicamente refazer tudo que eu fiz até esse momento, só que agora trabalhando diretamente com os recursos de criação de face. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que sem passar pelaquela quantidade de recursos 1D que a gente fez. Eu vou fazer essa peça de uma outra maneira. Então, é isso, e nós nos vemos no próximo vídeo.